Olá, estamos começando o vídeo 12 do programa Paulo Freire na Escola da Vida para a TV UFPB. E hoje a gente traz como um tema central, que você sabe que permeia todo o discurso do Paulo Freire, toda a produção do Paulo Freire, a questão da consciência, né? Claro que esse é um tema que sempre é atual, né? Porque cada vez mais todo mundo pensa sobre consciência sobre o meio ambiente, consciência sobre a sociedade, consciência sobre as relações interpessoais, ou seja, o tema da consciência é um tema permanente. Dentro da pedagogia, da educação também, né? Tanto é que a gente sempre pensa em pedagogia crítica, né? Em pedagogia que seja circunstanciada pela consciência. E todos que acompanham também o Paulo Freire sabem que o tema da conscientização é um tema absolutamente central para o Paulo Freire, né? Desde os primórdios dos seus primeiros escritos, né? Esse tema vem com uma ênfase muito grande. E ao longo do tempo, Paulo Freire foi pensando sobre esse tema, modificando o seu enfoque sobre esse tema, né? A ponto de que a gente pode dizer que ao longo da sua produção intelectual, você tem várias noções, várias visões sobre consciência e conscientização dentro da sua obra. Eu vou, nesse programa, o número 12 dessa série, pensar um pouco sobre isso com você e passando por esses vários conceitos, né? No começo da sua obra, lá nos anos 50, começo dos anos 60, né, vem muito o tema da consciência da realidade nacional, né? Consciência da transição que o Brasil vivia naquela época, entre uma sociedade arcaica e uma sociedade moderna, entre uma sociedade mais rural e uma sociedade urbana industrial. Então, uma série de intelectuais, especialmente do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, do ISEB, e particularmente do filósofo Álvaro Vieira Pinto, tratam esse tema da consciência da realidade nacional, e o Paulo Freire, como influenciado por os pensadores desse instituto, e particularmente por Álvaro Vieira Pinto, traz esse tema, não é? Educação para a consciência da realidade nacional, não é? E faz disso um tema inicial muito importante, não é? Era o tempo que o nacionalismo desenvolvimentista propunha no Brasil reformas de base, etc. Todo mundo sabe sobre esse contexto histórico tão importante para a gente, que foi interrompido pela ditadura militar a partir de 1º de abril de 64. Dentro do arcabouço colocado por Álvaro Vieira Pinto também tem os estágios da consciência. E Paulo Freire trabalha isso, né? A passagem da consciência ingênua para a consciência crítica. E isso é muito importante. No meio delas teria uma consciência transitiva entre a ingenuidade e a criticidade. E claro que junto com ela vem o papel da educação, né? A educação para a consciência, a educação para superar a consciência ingênua em direção a uma consciência crítica. E o Paulo Freire diz que isso é um movimento permanente, é um movimento que não tem fim. Nós sempre estamos passando, segundo ele, da ingenuidade da primeira tomada de consciência para uma consciência crítica, e a educação, o conhecimento, o saber, não é? A curiosidade tem um papel muito grande em relação a isso, a própria ciência, né? O Paulo Freire não desliga nunca essa temática da consciência da temática do conhecimento, do saber, né? Da ciência, da racionalidade, dessa passagem que é, vamos dizer, embasada na questão do conhecimento. Não é? Conhecimento e consciência, educação, para ele andam juntas o tempo todo. Mas não são só esses dois conceitos.
O primeiro, Consciência da Realidade Nacional, e o outro, Os Estágios da Consciência, vindo muito das obras do Álvaro Vieira Pinto. Não é? A seguir, a partir da Pedagogia do Oprimido, no final dos anos 60, não é? À medida que o marxismo, especialmente do original, do Marx, etc., vai entrando na pedagogia do Paulo Freire, vai subsidiando as suas ideias, né? Não isoladamente, mas como um dos seus alicerces, não é? Vem a temática da consciência de classe. E a consciência de classe que o Paulo Freire coloca, não é? Vem muito da leitura de um marxista muito importante chamado Georges Lukács e do seu livro História e Consciência de Classe. Perceba então que a gente falou de consciência da realidade nacional, falou dos estágios da consciência, né? Passagem da consciência ingênua para a consciência crítica e também da consciência de classe agora. Volto a dizer que para ele a educação é um alicerce fundamental, né? Um subsídio fundamental dessa conscientização, seja inicialmente pensada como consciência nacional, seja agora pensada como consciência de classe, né? Isso é muito importante para você entender, inclusive entender de que maneira que o Paulo Freire vai trabalhando e reconstruindo seus conceitos, né? Para ele isso é uma coisa natural, ou seja, na medida que ele vai enxergando novos fatos e processos na realidade, né? Nas circunstâncias pelas quais ele está passando, vivenciando, etc., ele vai adaptando seus conceitos, né? Ele não pensa em conhecimento fixo, em consciência fixa, mas pensa sempre como um processo, não é? de progressão. Mas você também pode ver nas ideias do Paulo Freire, especialmente nos seus escritos posteriores, a partir dos anos 80 e 90, não é? uma aposta, vamos dizer assim, no que ele pode chamar de consciência da subjetividade, das várias subjetividades presentes na prática educativa, né? A consciência intersubjetiva que está presente nas práticas educativas e, mais uma vez, é claro, a educação, ou se você pensar na alfabetização, tem aí um papel fundamental no entendimento disso e na consecução de uma consciência crítica cada vez mais completa, cada vez mais recheada, né, dos vários matizes que a realidade vem trazer. Então, para o Paulo Freire, mais uma vez, o tema da consciência é um tema absolutamente fundamental, né? Ao mesmo tempo, você, através desse tema, percebe como é que o Paulo Freire vai trabalhando esse conceito, mas vai trabalhando também outros conceitos, porque ele reconstrói, refaz os conceitos, e é importante que a gente entenda isso. Consciência nacional, uma primeira visão, depois estágios da consciência, vindo com essa questão da consciência nacional, né? No período que ele chamava de transição, o Brasil mudando a sua sociedade, a sua percepção, né? Depois consciência de classe e depois vindo essa questão da consciência das subjetividades presentes na prática educativa. Esse é um tema muito importante. É um tema que você pode, inclusive, buscar num artigo que eu escrevi na revista Educação, Sociedade e Culturas da Universidade do Porto, não é? Você pode procurar a revista Educação, Sociedade e Culturas, no número 23, não é? De 2006, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Pode consultar isso também no meu livro História das Ideias de Paulo Freire e a Atual Crise de Paradigmas, que está disponível no site da editora da UFPB, né? E pode também recorrer a um dos vídeos ou vários vídeos que a gente fez, 30 vídeos que a gente fez para a TV UFPB, né? No programa Paulo Freire Vivo, né? Que está disponível com milhares de visualizações, você pode recorrer a isso.
a isso, a essas várias matizes, não é? Mas o importante, inclusive, é ver o Paulo Freire escrever um livro inteiro sobre isso, que se chama Conscientização, não é? Isso é importante, você tem vários subsídios aí para aprofundar. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção, não é? Chamo mais uma vez para você ver os vídeos anteriores, nós já estamos no número 12 dessa série, não é? E também para continuidade.